Aê! Não tem uma vez que esse sistema do Instagram ajude a gente, né, Elcio? Sempre tá dando problema, né? Pois é, sempre dá uma travadinha aí no início, mas a gente vai acertando e já estamos aí ao vivo com a galera. Bom, pessoal, eu sou o professor Elcio, tenho me manifestado aí em redes sociais, nas ciências mortuárias, sou um apaixonado por essa área como o Rodrigo, e nós somos parceiros aí no processo, num trabalho muito dedicado e conteúdo para vocês, para despertar o interesse nessa área maravilhosa, mas não só isso. O objetivo é que vocês conquistem um espaço nesse lugar também, se profissionalizando. Então, nosso papel aqui é se tornar um multiplicador, um facilitador, agentes transmissores aí de uma área que vem crescendo no Brasil. E o intuito da live é expandir para que outros que não tenham acesso físico ao nosso trabalho, mas se expanda do conteúdo de igual maneira, em forma de lives, em forma de capacitação profissional. E eu sou professor aí nessa área há um pouco mais já de 3 anos, a gente tem dedicado um tempo nessa área de ensino. O roteador, vamos ver. Legal. Não, já deu uma melhorada até na voz, Elcio. Mesmo que trave o vídeo, a voz saindo limpinha fica tranquilo. Isso gerou quebra de um copo, hein? Derrubei o copo lá no quarto, espatifou. Ainda bem que estava sem suco, eu estava tomando um suco de Se leite. quebrar vidro é 7 anos de azar, hein? Pois é, nem fale. Mas era um copo de requeijão, aí não tem problema, não tinha valor sentimental. Tá certo. Então, Elcio, você parou aí na parte que você já está nessa caminhada aí há 3 anos, né? 3 anos aí que você está trilhando essa jornada junto comigo, junto com os profissionais aí, os alunos também que fazem parte aí da nossa formação, né? E o que você tem para dizer aí para esse pessoal que está começando nessa jornada? Qual que é a sua dica para esse povo todo? Minha dica para quem está começando é cair de braçada e mergulhar nesta área. Porque tem muito a ser pesquisado, aprendido. É um vasto oceano aí dessa área que a gente tem que explorar. Então, se você está buscando uma capacitação, se inserir nesse mercado de trabalho, tem aí uma correnteza gigantesca, que é só você mergulhar e a gente vai estar aí ajudando a você nadar de braçada aí logo, muito em breve. Tá certo. Olha só, Elcio, o Marcelo aí, que já é nosso aluno também, tá dando um belo de um boa noite aí, boa noite aos mestres. Marcelo, boa noite para ti, meu querido. Gratidão imensa você estar aqui acompanhando a nossa live. Show de bola. Muito satisfatório. O pessoal reconhece. Já tem Conhece a pergunta gente. aí? Tem várias perguntas aqui. A Lívia mandou pra gente, Elcio. Seguinte, vou fazer 30 anos. É possível começar agora, ingressar para a área de perita? Ela está se achando velha, Elcio. Deixa ela saber que isso aí é só o começo. Só está começando a jornada, né? 30 anos, você é um broto ainda, amigo? Nem começou a viver. Pois é. Vai fundo, que você tem tudo para se dar muito bem. Lívia, a área de perícia, né, até pegando aí dando uma breve explicação, né? A área de perícia abrange, na verdade, muitas coisas, né? A perícia criminal, ela abrange toda a área forense. Então, você vai poder atuar, por exemplo, desde uma área de papiloscopia, né? Para quem não sabe, papiloscopia, eu já falei aqui na página também, mas é um reconhecimento, seja do corpo, né? Ou seja numa situação de um crime,
né, de repente um assassinato, você fazer o reconhecimento através das papilas dérmicas, né, que na verdade são as impressões digitais, mas tem também outras vertentes da perícia, como tem o perito judicial, mas é que o perito judicial já não se enquadra, né? O perito judicial ele trabalha numa outra esfera que é mais jurídica mesmo, né? Assim, como diz o ditado, ado, cada um no seu quadrado. É uma área das ciências mortuárias, mas em que o perito criminal é uma área específica, tem que ter um curso superior para prestar o concurso, o que não se enquadra aqui na nossa área, que é um curso livre, tem a acessibilidade é maior, é melhor, no sentido de ser mais amplo, não no sentido qualitativo, que é o perito criminal, né? Não estamos depreciando, aliás, eu quero exaltar essa profissão, que faz parte de um conjunto aí, ao qual nós estamos inseridos também. E o pessoal pergunta bastante também nas transmissões, Elcio, até na página mesmo, quando a gente posta conteúdo, sobre a questão de idade. Eu percebi que é muito recorrente o pessoal falando assim, mas eu já tenho 45 anos, 50 anos, 55 anos, tô velho para entrar na área. E, na verdade, eu inclusive postei até um vídeo esses dias atrás no Stories de uma das nossas alunas, que é a Cláudia, que ela já está na casa dos 54 anos, se eu não me engano. Cláudia, se você estiver nessa live, não fica brava de eu estar expondo a sua idade, tá? E ela atua hoje com essa parte de tanato. Então, diferentemente de uma indústria, né, do qual a pessoa ela tem um prazo de validade, isso não se aplica nas ciências mortuárias. Na verdade, é o contrário, né, Elcio? É difícil ver o pessoal muito novinho, assim, seguindo essa ramificação, né? Tem para todas as idades, tanto para os novos quanto para os velhos, e é uma área que, se formos colocar um conceito em cima dessa questão cronológica da idade, né? Até um beijo aí para minha ex-sempre aluna aí, atuando na área, a Sandra, né? Acho que é dela que você está se referindo. Outro dia encontrei a Sandra ela. Também, é um outro caso. Então. Encontrei ela, estava no velório da mãe de um amigo meu, e foi ela quem fez todo o preparo. Inclusive, necromaquiagem, todo o processo. Ela, professor, ela se empolgou tanto que até esqueceu que era um velório. E eu ali na situação de, né, do lado do amigo que perdeu a mãe, foi até... Depois ela contornou, ela percebeu, né? Chamou um pouco mais de canto, até pediu desculpa, mas que ela se empolgou de me ver. Mas foram 5 minutos ali de alegria de rever o professor e da gente ali bater um papo e ela já atuando na profissão. E é assim. Entendi, Tem que controlar um pouco a energia, né? Que o ambiente não é muito propício, as emoções. Né? As emoções. Olha só, Elcio, a Indy mandou aqui pra gente o seguinte: qual curso preparatório para os concursos das carreiras policiais vocês indicam? E você, na verdade, é concursado, né, Elcio? Mas não necessariamente para essa área das ciências mortuárias, mas para quem está assistindo, o Elcio é um profissional da área da saúde. Para quem acha que não, a necrópsia tem a ver com a área da saúde, tem tudo a ver, né, com esse campo, mas o Elcio não é concursado na área de ciências mortuárias, mas você é concursado, né, Elcio? O que você indica para a Indy passar no concurso? Vale a pena mesmo fazer aquele esquema de pegar os editais anteriores, dar uma olhada na prova? Como que você estudou? Claro. Todo recurso que um concurseiro utiliza para agregar conhecimento para preparatório para uma prova específica, ele é válido, né? Seja ele conteúdo de um edital, seja ele você realizar um curso propriamente dito, por exemplo, Tá cortando de necrópsia. Tua ligação, Elcio. Tá picotando bastante agora. Tava picotando um pouquinho, mas tá picotando bastante. Você cortou um pouco também a sua, mas eu pesquei a pergunta. Cortou, mas não sei como controlar, tô do lado do roteador aqui. Mas cortou agora, tá ok?
Estão Tá me bem, ouvindo? tá picotando um pouquinho, assim, mas eu acho que melhorou um pouco. Então, como eu disse, é válido qualquer busca na direção de você adquirir conhecimento específico para a prova. E uma delas é realizar o curso. Fazendo o curso, você vai ter material do assunto, você vai estar ali com um professor capacitado a tirar dúvidas, você vai ter uma vivência maior em experiências práticas que venha a conquistar durante esse curso aí na sua cidade, no ambiente que você mora. Enfim, tudo é válido quando você busca informação nessa direção. Não sei se deu para ouvir. O finalzinho cortou total. Se o pessoal falar que tá ok, deve ser algum problema na minha rede aqui, mas se o pessoal não reclamou, então tá tudo certo. Vamos lá. Já não tô te ouvindo mais, Pessoal, tá amigo. tudo ok o áudio? Estão me ouvindo? Dá um. Vocês estão ouvindo perfeitamente aí, dão um ok. Porque daí eu acho que deve ser um problema na minha rede aqui. Mas se a rede de vocês estão conseguindo, tá ok. O pessoal tá falando que tá bom, tá ok. Então, provavelmente é a minha rede aqui, então, que não tá muito legal, O Elcio. pessoal está ouvindo aqui, Rodrigo. Tá dando um Então, ok. vamos lá. Estão dando um ok. Então, eu vou ligar o 3G aqui. E daí já não vai travar mais, então. Beleza. Rápido. Tem área privada para papiloscopia? Existe uma área específica para papiloscopia. E o papiloscopista ele entra como um profissional da polícia científica. É uma área específica que você também faz um preparatório de concurso e que você vai lidar então com essas questões de impressões digitais, que utiliza as digitais dos dedos, da palma da mão, da planta do pé e também dos poros. E aí, Rodrigo? Tudo O certo pessoal aí tá no seu falando que áudio? travou. Não, não, então, para mim parece que melhorou um pouco, mas o pessoal tá falando que travou. Eu acredito que está oscilando, né? Porque a internet faz isso Tá mesmo. difícil hoje, hein? Tá Uma hora estava difícil, mas ouvindo não tem bem, problema. agora Qualquer coisa a travou. gente marca, a gente faz uma live também. Se travar muito, a gente termina essa, mas aí essa semana mesmo a gente faz outra, não tem problema. Beleza, ó. Tem mais uma pergunta aqui do Dr. Frisa, que já é o nosso aluno aí também, Jonathan. Olha só, assistir a um vídeo de necrópsia de um bebê de 7 meses feita pelas costas é certo? Uma necrópsia feita pelas costas, Elcio? Eu entendi certo? Entendi corretamente? Entendeu? Então, existem a necrópsia, vamos explicar isso, a necrópsia padrão. Vou até colocar aqui, ó, a pergunta foi assustadora. Vou colocar a carinha aqui. Que pergunta é essa? Nem eu nunca tinha ouvido falar, acredita? E olha que eu já ouvi bastante coisa da área, mas é um constante aprendizado, né? Tá vendo, pessoal? Live no Instagram também é conhecimento. Então, as necrópsias, elas têm um padrão que chama primeiro, segundo, terceiro tempo, tá? Que é a exposição do cadáver, abertura da cavidade torácica e abdominal, a exposição das vísceras e dissecação das mesmas, tá bom? Então, esse é o padrão, certo?
Agora, existem o que nós chamamos de tempos complementares, Rodrigo, ou suplementares, que fogem do padrão, mas existe a necessidade. Vou dar um exemplo, isso não é só com bebê, adulto. Um adulto que vai para um SVO, vai do hospital, onde o médico não tem uma certeza do óbito e foi para o SVO com uma suspeita de um tumor cervical, por exemplo. Certo. Uma suspeita que tenha sido a causa-morte. Então, existe uma necrópsia suplementar ou complementar que é feito a abertura da cavidade cervical, da região cervical, para análise. Porque se descobre que de fato foi aquilo, não precisa você fazer uma necrópsia por completo. Do bebê, provavelmente, torácica pode ter ocorrido da mesma forma. Uma criança que teve algum problema ali a nível de neurológico, de lesão na medula, lesão na coluna, na região lombar, cervical ou torácica. E houve a necessidade de avaliar, por exemplo, o líquido cefalorraquidiano, uma suposta meningite também, vou colocar assim, entende? A meningite tem que avaliar essa questão, não só a massa encefálica, mas também todo o conteúdo que envolve aí o sistema nervoso central, que é chamado nessa área aqui periférico. Mas é só um resumo para entender. Não, interessantíssimo, até porque isso faz jus ao objetivo da necrópsia, né? O objetivo principal da necrópsia é elucidar a causa-morte. E se, de repente, caçar isso, como você mesmo colocou aí na região cervical, né, for elucidar, então, de fato, não há essa necessidade de abrir o corpo inteiro. Interessante, ó, vivendo e aprendendo, hein? Nunca tinha pego um caso desse. Sim, porque embora o maior conteúdo está a nível cerebral e tórax abdominal, onde estão quase todas as vidas, tem outros pontos do corpo que precisam que são pontos centrais também que podem ter influenciado na causa-morte e tem que ser avaliados também. Tem que ser necropsiados, melhor dizendo. Legal. Olha só, Elcio, a Lá 808762, ela perguntou o seguinte: mesmo em um corpo com estado avançado de decomposição, é possível saber a causa da morte? E aí, antes de você responder, olha só lá, que interessante. Quando a gente fala da área forense, né, existem vários profissionais que estão envolvidos na área forense. Quando você encontra um corpo em estado de putrefação, existe, por exemplo, o profissional da área de entomologia forense. E a entomologia, ela faz o estudo dos insetos que estão em volta daquele cadáver, né? O Elcio, claro que o Elcio ele tem aí um conhecimento muito mais técnico, ele vai poder aprofundar. E existe, por exemplo, se for um corpo, e já fizeram essa pergunta, né? Se for um corpo que de repente está em estado de esqueletização, aí tem um outro profissional que vai cuidar disso, né? Aí pode ser feito o reconhecimento, por exemplo, pelo odontologista forense, que ele vai fazer o reconhecimento pela arcada dentária. Tem o antropólogo forense, que mexe com essas ossadas. E depende, né, Elcio? No caso de decomposição, vai para laboratório para ser analisado pelo DNA? Só em último caso mesmo, né? Então, essa questão de estado de decomposição avançado, a palavra avançado ela é um pouco genérica. Porque esse avançado ele pode estar num estado avançado de forma geral, mas, por exemplo, as digitais podem estar preservadas. Então, para fazer uma identificação de corpo, o papiloscopista forense ele vai entrar em ação. Teve um caso recente de um corpo, ao você olhar, a grosso modo, sem um olhar profissional, você olha para aquele cadáver, para aquele corpo totalmente queimado, carbonizado, você olha o que vai se extrair daí. E, no entanto, mesmo com todo esse processo a olho nu de carbonização, foi possível recolher as digitais
dos Ah, polegares foi para aquele análise. caso lá que eles fizeram a coleta pela epiderme, né? Que é a segunda camada da pele, se eu não me engano. Exato, que também preserva as digitais. Então, esse Legal. estado avançado, o avançado se diz assim num processo de decomposição, mas não importa, se estiver em ossificação, é possível fazer sim. Qualquer, é É, claro que profissionais vão entrar em ação dentro de um contexto. Tem insetos, o entomologista é relevante agora, ele é chamado. Tem questões envolvendo biologia forense na questão de ambiente numa selva, restos de flores, de algas, coisas do tipo, ele vai ser chamado. Tem envolvendo toxologia, indícios aí de envenenamento, intoxicação acidental, casual, ele vai ser chamado. Existem e o legista que vai determinar isso. é um conceito bem subjetivo, né? Porque, por exemplo, quando você fala em estado avançado de decomposição, eu já associaria a uma esqueletização, né? E tem outra pessoa que já associaria a um outro estágio. Então acaba meio que sendo Exato. subjetivo falar de avançado de decomposição, né? Mas seja ele qual for, tem material humano ali, é passível de análise. Travou? Travou. Travou um pouquinho. Eu quis dizer assim, que tendo material humano para análise, seja quaisquer natureza ou estado avançado ou não, é passível de análise. Ah, sim, sim. O próprio ambiente fala muito, inclusive, do que aconteceu, né? Até as roupas do corpo aí podem elucidar algumas coisas, né? Tudo é relevante. Olha só, Elcio, a Carol perguntou o seguinte: por que é tão difícil as pessoas acharem normal essa área? Tem muito preconceito. Mas, na verdade, eu acho que isso existe em toda a área, né? Desde uma área de medicina até qualquer área que lida com a morte acaba sendo um tabu. Mas o preconceito, acho que não é um preconceito, seria um receio das pessoas, né? As pessoas têm nojo ou consideram isso como um subemprego também, né? Como já falaram para mim, isso aí não é um emprego de uma pessoa normal, isso é um subemprego. Então as pessoas fazem essa associação, mas é uma área muito boa e que remunera bastante, né? Sim, como qualquer outra. A questão é que, eu repito, já falei em outras lives, as pessoas enxergam essa profissão do lado de fora, certo? Por exemplo, eu vou fazer uma analogia aí, né? Eu sou corintiano e todo mundo diz que corintiano não presta, é ladrão, é mau caráter. É a visão que se tem de um corintiano. Mas quando se É os conversa com estereótipos, corintianos, né? estereótipos, exatamente, né? Essa estigmatização aí de padrões e conceitos que temos gera isso. Mas quando você conversa de fato, você vai perceber que ciências mortuárias, na verdade, é uma ciência muito bonita, linda e relevante em nossa área, indispensável, porque a morte está aí e ela precisa ser lidada com respeito, com profissionalização, ao qual nós estamos aqui para fazer esse trabalho que quem enxerga lá de fora vê um tanto misteriosa, sinistra, aversa, e não é nada disso. As pessoas elas tendem a julgar o que elas não conhecem. E é aí que mora o perigo, né? Porque se você der ouvidos para isso, é aquele tal negócio, né? Você acaba até se frustrando, né? A própria família, às vezes, acaba desestimulando a pessoa a entrar. Mas o importante é você ter um foco e só vai. Corra atrás do seu sonho, que você não vai se arrepender. Não só por aspectos
financeiros, mas é o que eu falo, né? Todo mundo começa a correr atrás, principalmente por causa do dinheiro. Mas depois a gente descobre que o dinheiro é só um complemento, né? A satisfação é impagável. Sim. Ô, Rodrigo, o Marcelo tem uma pergunta aí, ó. Não sei se você pegou. Peguei da série Perguntas Chocantes. Manda aí. Em uma necrópsia, retira todos os órgãos para averiguação ou somente o que o legista pede? Eu já meio que respondi na comentário anterior. Existe o padrão da necrópsia, que é a exposição do cadáver, abertura das cavidades e evisceração, quando você analisa todos os órgãos. Então, sim, são analisados todos os órgãos. Porque imagina, veio uma pessoa com 10 tiros na cabeça. Vamos exemplificar aí. Falei, nossa, aí não precisa nem fazer necrópsia. Morreu, já tá obviamente, nítido, né? por esse... já está nítido. E não é assim que funciona. Né? A pessoa pode ter sido morta de outra maneira e, de alguma forma, para camuflar ou mostrar uma outra natureza, a pessoa já morta, alguém foi lá ou por raiva, sei lá, ela ter sido alvejada com esses tiros depois de morta. A necrópsia consegue dizer se foram os tiros ou se foi outra natureza a morte. E olha só, tem uma pergunta também, né, Elcio, que até meio que faz parte do que a gente está falando aqui, que a Kelly mandou. Na teoria é tudo lindo. E na prática? Porque estou com medo na hora H. E, na verdade, é a mesma coisa de você pular de bungee jump. Né? Você só vai saber fazendo. Infelizmente, não tem outra maneira de você se preparar sem ser se jogando. Você tem que experienciar isso. E é justamente a experiência que vai trazer essa certeza se você, de fato, vai atuar na área ou não. Mas isso não quer dizer que ela não possa se preparar, né, Elcio? Tem duas formas que você aprende alguma coisa. Né? Você pode uni-las. Uma é de ouvir falar e outra realmente de experimentar. Existe o lado ruim disso que você pode dispensar o experimentar. Por exemplo, eu sei que cocaína é nocivo para a minha saúde. Eu ouço falar, tem artigos científicos que explicam isso. Por que eu vou experimentar? Cai fora. Não preciso experimentar isso, vivenciar para saber que é ruim. As ciências mortuárias já não, e qualquer outra profissão, já é o contrário. Eu ouço falar, mas eu preciso experimentar para ver se de fato aquilo eu vou interiorizar, eu vou assimilar, eu vou apreciar, eu vou gostar. E é nessa experiência que a gente vai ter aquele feeling de querer realmente buscar o que estamos do lado de cá, olhando, assistindo essa live. E é inerente. Você não adianta ficar só do lado de fora. Você, como eu disse, você tem que cair nesse oceano e dar as primeiras braçadas e sentir como é que vai ser. Ou você vai morrer afogado, ou vai mergulhar, prender o fôlego, e aí você vai descobrir coisas tremendas. Exatamente. Eu vou até complementar o que você falou, Elcio. E é o seguinte, Kelly. Na pior das hipóteses, vamos supor que você vai lá, você começa a estudar, e você vai para campo de estágio e chega lá, você, de repente, não desenvolve. Existem duas situações dentro disso também. Você pode insistir, né? Por exemplo, hoje, para mim, falar de ciências mortuárias é tão natural quanto respirar. Né? Eu já estou acostumado, estou diariamente tendo esse contato com corpos, com preparações, tanto de tanato, enfim. Eu estou envolvido nisso. Mas eu também tive um início, também tive um começo. E lá atrás, quando eu vi a minha primeira necrópsia minha primeira tanato, eu tive uma queda de pressão. Então, assim, minha pressão desceu, eu fiquei amarelinho. O pessoal achou que eu ia desmaiar, mas aí eu dei uma respirada, tomei uma água. E aí você começa a processar. Então, existe o prazo para você processar isso. E aí, na minha segunda vez, nossa, já foi super diferente. Parecia que eu já estava frequentando
aquele ambiente já estava ambientado ali há meses. E aí o pessoal até comentou, nossa, Rodrigo, caramba, você veio diferente hoje. Por quê? Eu digeri aquilo. Então, tudo é uma digestão. Você precisa, claro, se preparar psicologicamente, mas se você sentir uma dificuldade de cara, não desiste. Tenta de novo, testa de novo. E é esse testar que vai fazer você ter a certeza. E na pior das hipóteses, se você falar assim, cara, não é para mim, você vai ter um certificado. A pior das hipóteses, você vai ter algo a mais no seu currículo. Então, o conhecimento que você vai adquirir nunca é perdido. Você nunca vai falar assim, ah, meu, joguei dinheiro fora. Não, você fez, né, você se profissionalizou e aí você define o que vai fazer. E tem as partes também, né, Elcio, da administração de funerárias, né? Não precisa necessariamente trabalhar preparando o corpo, né? Pode trabalhar no âmbito administrativo com translados também, né? Tem toda aquela papelada que tem que fazer no consulado e precisa de conhecimento prático isso também, né? Claro, claro. Se de repente o propriamente dito lidar com o corpo ali e todo o preparo que envolve não é algo que você de repente conseguiu ter estômago, sensibilidade e equilíbrio para isso, existem outras áreas mais burocráticas que você vai trabalhar com a família, translado, com a parte do hospital, com a parte de registros, de certificado de óbito, as declarações de óbitos, translados, enfim, tudo que envolve essa parte de social, familiar, no processo, e não necessariamente. Show. Ked perguntou assim, no concurso cai alguma coisa sobre legislação? Ked, cai sobre legislação. Indicação que eu tenho para você, olha os editais no site tanto da Polícia Civil quanto Federal, para você ver mais ou menos o que compõe essas provas de concurso público, beleza? A gente não consegue te dar uma resposta mais completa do que essa. Melhor você ir lá e experimentar para você ver o que cai. Tem uma outra pergunta da Elcio aqui também, o Elcio, perguntando o seguinte, olha, Elcio e Elcio, quase rimou. Elcio, para ser esse entomologista, tem que ser biólogo? Tem que ser biólogo, né, Elcio? É um pré-requisito, sim. Cortou a pergunta, não ouvi. A Elcio perguntou se para ser entomologista forense, se tem que ser biólogo. Sim. Entomologia Conseguiu da ouvir? área de... Consegui. É das ciências biológicas. O entomologista é uma especialização do biólogo. Assim como o legista é uma especialização da medicina. O odontologista forense da odontologia. E assim por diante. Legal. Valdenia perguntou aqui, Elcio, se o corpo estiver desmembrado, como funciona a necrópsia? No caso, seria talvez um esquartejamento? Será que ela está colocando num caso de esquartejamento? O esquartejamento ele é comum, principalmente nas áreas criminais, aí, as justiças paralelas, né, que ocorrem aí, que a gente sabe, de organizações criminosas, esquartejamento acontece muito, e se existe a possibilidade de trazer todo esse corpo esquartejado, obviamente ele vai ser averiguado uma necrópsia, e faltando uma parte ou não, tem gente que é encontrado só a pessoa decapitada, por exemplo, a necrópsia funciona da mesma forma com os membros que ela vai ter ali para se trabalhar. Membro que se perdeu ou foi jogado em outro ambiente, aí não tem o que fazer. Mas aquilo que se tem, fazer sempre a necrópsia. Tudo vai para o IML, todas as peças são analisadas como compõem o corpo, então tudo isso é averiguado. Tem uma outra pergunta interessante aqui também, Elcio. No caso de aborto, olha, assunto polêmico, aborto, hein?
No caso de aborto, é feito a necrópsia na mãe e no feto? Ah, eu gostei dessa tua almofadinha aí. Aí tem que ver nesse caso aí se é natimorto, né? A questão é a seguinte: o aborto, se esse aborto gerou a morte da mãe também. Se gerou, vai ser realizado necrópsia nas duas, obviamente. Se esse aborto não gerou, a mãe não passa por necrópsia, porque necrópsia é análise da pessoa que perdeu a vida. Bem simples nesse caso, hein? Então vamos lá. Vou pegar uma outra aqui. Nossa, tem bastante dúvida aqui. Aqui, ó, tem uma dúvida interessante. Lívia mandou pra gente aí. Putrefação e decomposição é a mesma coisa? Já vou selecionar outra pergunta. É a mesma coisa, Elcio? Decompor-se e putrefazer. São palavras, eu chamo palavras intercambiáveis. Dentro dos contextos, elas podem significar a mesma coisa, depende do ponto de vista de análise. Nós, na área de ciências mortuárias, usamos o contexto de putrefação como um estado, um processo do estado de decomposição. Ela faz parte da decomposição. O estado putrefeito está dentro do processo de decomposição. Mas elas são intercambiáveis, dependendo do assunto, fora, a pessoa pode entender a comunicação como sendo a mesma. Mas dentro da técnica de ciências mortuárias, decompor-se é um processo. E a putrefação está dentro dele. Não sei se ficou claro. Show. Elias mandou aqui. Como tá o concurso? Para mim, que estou terminando a formação de auxiliar de necrópsia. Elias, provavelmente tá para sair. Eu não sei te dizer, eu não tenho uma informação exata para te dar, mas o último concurso, quer dizer, tem que ver o teu estado também. Eu não sei se você está no estado de São Paulo, mas o último concurso por aqui, ele veio acho que em 2014, se eu não me engano. Então já está meio que na época de sair. Vamos lá. A Indy perguntou, esses 4 dias de aula terá certificado? Indy, esses 4 dias não terá certificado, mas quem quiser dar continuidade, né, e fazer a formação, a gente vai ter uma oferta dessa dentro desse evento, beleza? Vamos lá. Tem uma outra pergunta aqui do Marcelo. A área de necrópsia é a área dos médicos dos mortos. É a resposta que acalenta as famílias. Exatamente, Marcelo. Falou tudo. Uma outra pergunta aqui do Jonatas. Elcio, no caso Mariana, uma pessoa disse que o exame de CDD não podia determinar o tempo de estupro. Eu não me recordo ao certo, Elcio, mas ela foi feito o exame de corpo de delito muito depois? Não sei se você está a par desse caso também. Sobre o caso Mariana. Não, eu estou alienado desse caso. Mas disse que o exame de corpo de delito não podia determinar o tempo de estupro. Olha, com respeito ao tempo de estupro, o exame de corpo de delito, ele identifica o estupro através de algumas análises, macroscópica, microscópica, utilizando aí substâncias que vão identificar o sêmen, ou, por exemplo, estupradores que, por exemplo, são vasectomizados, né? Não tem espermatozoide. Então, é feito um exame do líquido prostático, do líquido seminal. Então, existem várias análises hoje que dá para identificar um estupro. Agora, com respeito ao tempo que houve, aí realmente fica complicado determinar. Até porque quem poderia responder com mais propriedade é
o pessoal que tem esse envolvimento com o caso, né? Eu também não sei se ela foi a óbito, o nome é familiar na minha cabeça, mas eu busquei na memória, não me recordo muito bem desse caso. Sim. Fernanda Oliveira, Elcio, ela perguntou aqui, por que é obrigatório ter habilitação para prestar concurso, mesmo sabendo que você vai trabalhar em um certo lugar e não na rua? Eu vou responder para ela, Fernanda, porque é universal. Você precisa ter habilitação, não só para uma área de concurso, mas hoje em dia, né, as empresas já exigem habilitação, não são todas, né? Mas para uma situação emergencial, de repente você precisa sair, até mesmo socorrer um colega de trabalho, de repente sanar uma necessidade de alguém que faltou ali, está precisando buscar um material. Então, dirigir hoje é uma obrigação social, tanto quanto respirar, tá? Tem uma outra pergunta aqui também, Elcio. Eu estou meio que acelerando porque já deu 50 minutos. Você acredita que tem 50 minutos que a gente está na live já? Puxa vida. Passa assim, ó. Cara, voou. Casos de necrofilia são comuns. Qual será o conceito de comum dela? Será que ela está perguntando se é recorrente, se isso acontece sempre, com frequência? Ou se é comum Possivelmente. no sentido mental, né? Primeiro que é uma pergunta que não dá para responder em sua plenitude. Porque casos de necrofilia, quando acontecem, eles são ocultos. Quando se descobre um caso ou outro, não dá para ser parâmetro para dizer que isso é frequente. Como não dá para dizer, mensurar se isso ocorre com frequência ou não. Porque, como eu digo, no Brasil tem 30 milhões de hipertensos, 15 não sabem que são hipertensos. Então, por causa de não terem sintomas. Mas a necrofilia, ela existe, é um caso que se trata-se com responsabilidade, com profissionalismo. As instituições ficam de olho nisso, mas dizer assim que é dia a dia, particularmente eu não acredito nisso no dia a dia, não. Mas tem um caso ou Eu outro aí também que... não. Eu também não acredito, principalmente porque hoje tudo é muito exposto, né, Elcio? Hoje tem câmeras em tudo que é lugar. Antigamente já não tinha essa mesma acessibilidade com relação à tecnologia dentro dos institutos médicos legais. Então hoje é muito difícil. A gente está vivendo um nível onde nada mais fica oculto. Tudo acaba vindo à tona uma hora ou outra, né? Bom, vamos lá. Sim. Renata mandou aqui, ó, para se fazer estágio, preciso ter meus próprios materiais, EPI, agulha. Renata, eu não sei se você é uma aluna nossa presencial. Se você for uma aluna presencial, você não precisa comprar EPI nenhum, tá? Agora, caso você vá estagiar em algum local, aí você vai precisar desse EPI. Se você não for nossa aluna, eu não sei exatamente se você é ou não, mas você precisa estar com os equipamentos de proteção individual para evitar um risco de contaminação devido a esse contato de material biológico, né? Tem que ter EPI. Nós oferecemos. Aí eu não sei, né? Fica no ar se você faz parte aqui do nosso time ou não. Beleza? Vamos lá. Elcio, em caso, a Vandri mandou aqui, ó, em caso de morte por overdose, fica visível no corpo antes de fazer a necrópsia? A overdose, ela tem algumas características relacionadas a processo de convulsão, semelhantes a infartos. Então, não dá para você fazer uma análise e dizer que foi uma outra patologia, tá? Mas é importante a análise macroscópica profissional para começar a ter um direcionamento no final da necrópsia. Show. Vamos lá. Deixa eu selecionar outra aqui.
Johnny, Rodrigo, onde você ministra os cursos? Johnny, nós estamos online. Nossa abrangência hoje é nacional. Opa, apertei um botão aqui que não era para apertar. Saiu, desconectou. Nós estamos com uma abrangência nacional. Estamos no Brasil inteiro. A gente tem as nossas formações online aí que tem muitíssima qualidade. Enfim, para não fazer muita propaganda. Kelly mandou aqui, Elcio, quando se faz exumação e percebe que o corpo não teve decomposição, precisa fazer a necrópsia? Quando se faz exumação e percebe que o corpo não teve decomposição, isso é impossível, né? Não ter decomposição, nenhum nível de decomposição. Apesar que são duas coisas que não se conversam muito, né? Eu não sei como é que está o tempo aí, mas eu já quero... a nossa live, mas muito obrigado pela participação aí de todos os envolvidos. Vocês são muito importantes para essa live existir. Com respeito à exumação, é o contrário de inumação, né? Inumação você sepulta, exumação você tira extrai do sepultamento. Né? São palavras antagônicas. E dificilmente vai estar em estado não, observação, a exumação acontece, a necrópsia vai acontecer da mesma forma. Isso não interfere na necrópsia. Até se preservar, até melhor. Vai trazer mais recursos. Com certeza. Olha só, Wilson. Boa noite. Eu consigo me aperfeiçoar cada vez mais na área de ciências mortuárias? Olha, Wilson, a área de ciências mortuárias ela abrange necrópsia, tanatopraxia, necromaquiagem, reconstrução facial, perícia criminal, papiloscopia, tem as vertentes da perícia criminal, que é o pessoal está falando que travou o teu vídeo, Elcio. Eu estou dizendo que, infelizmente, a internet não ajuda às vezes, né? Seja da pessoa que está assistindo, seja nossa. Não dá para saber, né? Então, e aí concluindo, então assim, se você for pegar para estudar mesmo, essa esfera de ciências mortuárias, é um campo que você vai embora, né? Como a gente citou aqui, tem a entomologia forense, que é o estudo dos insetos necrófagos, né? Que eles consomem esse tecido já decomposto, né? Caso pele morta, enfim, que está apodrecida. Então, quando você começa a mergulhar dentro desse universo, você vai ter muito, né? Quanto mais conhecimento você tiver, mais capacitação profissional você vai ter. E sem falar que é gostoso você ter conhecimento, né? É uma coisa que não para mostrar que você sabe, mas é legal você buscar sempre saber cada vez mais, porque chega um ponto que você estuda tanto que você bate o olho no corpo e você fala, ó, nossa, acho que aconteceu XYZ ali, né, de acordo com as lesões corporais, e aí a hora que você vê o laudo, você fala, nossa, caramba, eu tô bom de olho. Isso é muito comum acontecer. Então, sempre se estimule dessa maneira, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Mais uma, Elcio. Amanda, meu foco é tanato. Tem alguma área específica para estudar anatomia? Porque aprecio muito a reconstrução facial. A reconstrução facial é uma dificuldade, né, Elcio? Porque para o aluno ter essa experiência, tem que ter uma pessoa real ali, né, que precisa de uma reconstrução, né? Isso não é tão fácil. Sim, tem a teoria, a gente explica que tem um fundamento teórico, tem que ter tudo para qualquer curso, mas a prática ali é fundamental para você exercer nessa área aí. E a área de tanato, Amanda, ela é ampla. Ornamentação, reconstrução, reparação, maquiagem, o processo de translado, a formalização e aí afora. Show. Mais uma pergunta aqui, Elcio.
É... Da Indy. Posso prestar concurso para 3 áreas da Polícia Civil? Perito, fotógrafo e papiloscopista? Indy, perito precisa de graduação, tá? Então você tem que ser formada, né, graduada numa faculdade, e lá no edital eles falam qual faculdade eles aceitam, tá? Porque como tem várias áreas da perícia, que tem, por exemplo, o cara da perícia criminal que ele mexe em contabilidade. Vocês, né, o Elcio acompanhou aí também esses escândalos de corrupção, né, com Odebrecht, né, Elcio? Foi uma vergonha aí para o nosso país. E aí quem que é a pessoa que vai fazer esse levantamento financeiro para ver se foi desviado, se não foi, se teve envolvimento de verba pública? É o profissional, né, da contabilidade, é um perito, que ele é formado em contabilidade, e ele vai fazer esse levantamento. E aí, para você, né, para mexer com crimes de colarinho branco, desvio de verba pública, repasses, enfim. E aí precisa ser formado em contabilidade. Então tem que ver qual é a intenção dos órgãos que estão com esse concurso aberto, qual é a exigência deles, né? Normalmente são vários tipos de graduação que eles aceitam, mas é sempre bom observar isso. E fotógrafo e papiloscopista é nível médio o concurso, não é, Elcio? Se não me falha a memória. Sim, para cada área aí tem que ter um certo nível de graduação, como você bem falou. Se você tem um nível superior, você pode abrir o leque aí e prestar concurso. Você só não pode, num concurso, querer prestar os 3, a não ser que exista a possibilidade de horários distintos, datas distintas, aí tranquilo. Mas normalmente um concurso abre para essas áreas num local só, num horário só, e você tem que fazer sua escolha. Bom, a Vandre perguntou aqui, em um acidente igual dos Mamonas assassinas, é possível identificar cada peça do seu determinado corpo? O caso deles, eles viraram... acho que misturou tudo, né, Elcio? Virou como se fosse uma carne moída mesmo, porque o impacto foi muito grande, né? Só tava os restos ali bem... Não tinha nenhum tipo de indício de identificação, aí pula pro DNA, né? Eles mandam pro laboratório. Um caso extremo desse, né? Sim, só respondendo aqui uma pergunta da Tati, antes que ela perguntou se os órgãos são devolvidos ao corpo. Eu disse que sim, respondi aqui no digital, e diz que há uma exceção, quando o órgão vai para análise, Tati. Toxicológico, anatomopatológica, esse órgão não volta mais para o corpo, tá bom? E com respeito a essa questão dos mamões... Ele é incinerado? Oi, Rodrigo. Cortou? Travou. Não estou te ouvindo mais, amigo. Bom, não está me ouvindo? Agora voltou. No caso aí de identificar, muito complicado isso. O que dá para fazer, o mínimo para respeito à família, é a identificação dos corpos. Agora tem situação que o Estado é muito avançado aí em laceração dos órgãos, né? E fica complicado você saber que braço é de quem, perna, dependendo do estado, porque envolve também tempo para encontrar esses corpos que levou, envolve, às vezes é carbonizado, e aí fica um trabalho mais minucioso, mas normalmente se vai em busca da identificação dos corpos propriamente dito do que reunir ali todos as partes que eventualmente se perderam ali num acidente, né? Se houve uma amputação, uma evisceração e etc. Elcio, aconteceu um milagre. Nós já estamos a 1h19 e o Instagram não derrubou a nossa live ainda. Então é hora da gente se despedir porque vai cair a qualquer momento.
Sim. Você pode fazer concurso aonde você quiser, dentro do Brasil. Estão perguntando aqui, só para responder rapidinho. Eu já agradeci de antemão, mas vai cair a nossa live. Muito obrigado a todos que participaram. Infelizmente não dá para responder todas as perguntas, pelo tempo de exposição nossa, mas eu espero que as perguntas respondidas foram aí de forma didática, expositiva, agradável e que correspondeu à expectativa de vocês que participaram da nossa live. Meu muito obrigado e até o próximo momento com vocês. É isso aí, Elcio. Eu agradeço imensamente também a tua presença, a tua disponibilidade por sempre estar aqui presente quando a gente solicita, né? A vocês, nossos seguidores que nos acompanharam nessa 1 hora, muito obrigado por estarem aqui com a gente, ouvindo, aprendendo, consumindo esse conteúdo, que a gente vai marcar em breve uma nova aula ao vivo aí para a gente bater um papo e compartilhar mais conhecimento. Elcio, um abraço para você e um abraço para todos que nos acompanharam. Boa noite, pessoal.